nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Nicole, aluna do Colégio Paraná, do 9º ano. E esse vídeo, eu, Mariane e Beatriz Miranda viemos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A primeira parte será com a Beatriz Miranda, onde ela vai fazer uma recapitulação da Segunda Guerra Mundial. Nessa parte, você vai ver ela falando o início, o meio e o fim da Segunda Guerra. A segunda parte do vídeo será com a Mariane, dando início aos militares, falando um pouco sobre os militares que comandaram certos exércitos durante a Segunda Guerra Mundial. A terceira parte desse vídeo será com a Beatriz Miranda, onde ela irá falar sobre um militar que comandou o exército durante a Segunda Guerra Mundial. A quarta e última parte será comigo, onde eu voltarei aqui nesse vídeo falando um pouquinho mais sobre outro militar que comandou o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Então fica conosco nesse vídeo porque você vai aprender muita coisa, tem bastante coisa legal, muita curiosidade bacana e que você não vai se arrepender. Vamos lá com a Beatriz Miranda. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz Miranda. Eu vou recapitular primeiramente sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela durou exatamente 6 anos e 1 dia. Iniciou dia 1º de setembro de 1939 e acabou dia 2 de setembro de 1945. Durante esse período a gente tem mais de 30 países envolvidos, em torno de 50 a 80 milhões de mortos. Entre esses mortos a gente vai ter 6 milhões de judeus. Os judeus eram um grupo aí perseguido. Importante ressaltar que a União Soviética, na época, estava sendo comandada por Stalin, a Itália pelo ditador Benito Mussolini, o Japão pelo imperador Hirohito e a Alemanha pelo tão famoso Adolf Hitler. Gente, o interesse, todos os líderes tinham algum interesse e uma coisa em comum é que todos queriam expansão e dominação. Simples, eles queriam expansão de território e a dominação daquele lugar. A Segunda Guerra Mundial começa quando a Alemanha nazista invade a Polônia. Hitler, basicamente, ele queria as áreas germânicas e ele queria expandir cada vez mais o seu território. O intuito, o desejo dele era essas áreas germânicas e o intuito era basicamente um novo e vasto império no leste europeu, tá? Até daí vem o espaço vital que eram colocados os alemães. Enfim. Em 1919, voltando aí um tempinho antes, a gente tem um tratado de Versalhes, considerado um tratado aí da paz. Mas isso não aconteceu, tá? Enfim, por que voltou tanto tempo para 1919? Se liga, gente, o tratado de Versalhes deixava claro que fronteiras entre Alemanha e França não deveria ser militarizada. Tava claro, assim. Aí, né, você se pergunta, O que aconteceu? Adolf Hitler, ele militariza a região. Ele falou, Eu faço o que eu quero. foi lá e militarizou. Também estava claro que não deveria, a Alemanha, ela não deveria ter exército grande nem avançado, pois Adolf Hitler vai lá e investe no exército e aumenta o número de soldados. Se eu não me engano, o limite para esses números de soldados era em torno de 100 mil. Os judeus, que eram um dos grupos aí perseguidos, eles eram levados para guetos, com, assim, uma extrema vigilância, tipo, eles eram vigiados a todo momento, extremamente. Mais dos grupos perseguidos a gente tem, então, os judeus, como já citei, negros, homossexuais, enfim. Essas pessoas perseguidas eram levadas para campos de concentração, ou campos de concentração de extermínio, ou levadas para um campo de concentração para trabalharem até a morte. O campo de extermínio, eles eram levados para ser exterminados, literalmente, e os de trabalho, eles trabalhavam literalmente até a morte. Eles tinham uma condição, assim, muito precária por conta de... uma condição miserável, realmente. Por conta do frio, eles não tinham roupa, enfim, nada. Então isso foi bem, bem ruim. Dando um leve spoiler, o eixo, que era constituído pela Alemanha, Itália e Japão, né, o eixo perdeu a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Desculpa por esse spoiler. Enfim, é bom ressaltar
a Segunda Guerra Mundial era dividida em dois grupos, aliados e eixo. O eixo era constituído pela Alemanha, Itália e Japão, e os aliados pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos como membros principais, ok? Então, o eixo acaba perdendo, mas voltando um pouco antes, a gente tem que a Alemanha consegue dominar Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, França, Iugoslávia e Luxemburgo, entre os anos de 40 a 41, tá? Depois de passadas tantas guerras, os Estados Unidos atacam Hiroshima e Nagasaki em 1945. Isso acaba ameaçando Tóquio, porque no Japão a gente tem aí 3 cidades muito importantes. Isso acaba ameaçando Tóquio, porque no Japão a gente tem aí 3 cidades muito importantes para o Japão, né? Que foi Hiroshima, Nagasaki e Tóquio. Aí imagina, você tá lá, tá lá, Hiroshima, Nagasaki e Tóquio, do nada, um monte de coisa atacada. Bombas nucleares, uma forma mais, né? Bombas nucleares atacadas em Hiroshima e Nagasaki. Tóquio fica uma cidade ameaçada, né? Porque, meu Deus, de chocolate. Derek. Meu Deus. E agora? já foram, falta a terceira. Enfim, Japão se rende, acaba a guerra. Não é muito simples assim, mas o Japão se rendeu e, enfim, acabou a guerra, tá? A gente tem algumas consequências até, que foi o empoderamento feminino. Entraram com tudo no mercado de trabalho. A União Soviética ficou arrasada. E a ONU foi criada em 1945, né, como Organização das Nações Unidas, buscando a paz. Enfim, foi isso, gente. Eu volto para falar sobre um dos líderes, mas é isso. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariane e agora eu vou falar sobre um dos 3 líderes que iremos citar nesse vídeo que tiveram uma participação na Segunda Guerra Mundial. O líder que eu vou citar, né, que eu irei falar sobre, é Adolf Hitler. Hitler foi um dos líderes que teve maior importância na Segunda Guerra. Mas antes de citar como que foi a sua participação na Segunda Guerra, eu vou voltar um pouquinho no tempo e explicar de maneira resumida essa caminhada até a sua participação na Segunda Guerra Mundial. Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 na Áustria. Seus pais, Alois Hitler e Clara Hitler. Hitler tinha um sonho, e esse sonho era ser artista. Em 1900, se ingressou na Realschule, mas não conseguiu ser aprovado no exame final. Aos 21 anos, se mudou para Viena e, por 2 vezes, tentou, sem sucesso, entrar na Academia Belas Artes. Em 1913, Hitler se mudou para Munique. Em 1914, Hitler se alistou no exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial. Sim, Hitler também teve sua participação na Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, em 1919, Hitler entrou para um pequeno grupo chamado Partido Trabalhista Alemão. Em 1921, Hitler já estava quase como um chefe daquele grupo e, após um tempo, ele mudou o nome do grupo para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também chamado como Partido Nazista. Hitler liderou um golpe de Estado na cervejaria de Munique. Ele teve o apoio do ex-militar Erich Ludendorff. Bom, esse golpe fracassou e Hitler foi preso, condenado a 5 anos de prisão, bom, no qual ele só cumpriu 9 meses de pena. Nesse tempo que ele esteve preso, ele teve bastante tempo para pensar. Tanto tempo assim que ele até escreveu um livro chamado Mein Kampf, traduzindo Minha Luta. Esse livro, entre outros tópicos, apresenta a visão de Hitler da conquista do espaço vital alemão. Em 1933, Hitler já tinha saído da prisão. O presidente Hindenburg nomeou Hitler como chanceler. Com esse, podemos dizer, esse poder, né, que ele já havia adquirido, ele conseguiu instalar sua ditadura pessoal em apenas 23 meses. Já em 1974, Hindenburg ele morreu e Hitler ele acumulou as funções de chanceler e agora também presidente. Consolidando-se no poder,
Hitler ele se dedicou a uma coisa: a expansão do Terceiro Reich na Europa. Apesar de ter vários lugares em que Hitler anexou a sua ideologia de espaço vital alemão, eu vou apenas citar alguns. Em 1938, anexação na Áustria, invasão da Tchecoslováquia. E em 1939, ataque à Polônia. Bum! Gota d'água. Após esses acontecimentos, a França e o Reino Unido reagiram declarando guerra à Alemanha. Essa declaração de guerra à Alemanha que inicia a Segunda Guerra Mundial. No início, a guerra estava bem favorável para a Alemanha. Mas isso muda a partir de 1944, quando ocorre o ataque alemão à União Soviética. Em 1945, quando a Alemanha já estava praticamente a um passo de ser derrotada, Hitler e sua esposa, Eva Braun, se abrigaram no bunker na chancelaria de Berlim. E no dia 30 de abril, no dia seguinte ao seu casamento, Hitler e Eva se suicidaram. Com isso, Hitler, sabendo que não teria chance mais de ganhar essa guerra, antes de se suicidar, pediu para que escondessem seu corpo, para que ninguém o encontrasse. Ao se suicidarem, Eva se envenenou e Hitler deu um tiro em sua cabeça. Resumidamente, vai acabar com os Estados Unidos e Japão brigando entre si, e Japão se rendendo. Assim termina a Segunda Guerra Mundial. Antes de encerrarmos sobre o Hitler, eu trouxe umas curiosidades que eu achei interessante trazer sobre ele. De acordo com registros históricos, houve pelo menos 42 tentativas de assassinar Hitler. Seu jeito de praticar discursos era tirando fotos dele mesmo fazendo discursos. E por fim, Hitler foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1939, ano do início da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, foi isso. Espero que tenha dado para entender. E agora continuem para poder ver os outros dois líderes. Eu irei falar agora, sobre um líder chamado Stalin, na verdade Joseph Stalin, mas acho que é conhecido como Stalin mesmo. Stalin, ele nasceu em 1878 e morreu em 1953. Ele foi um político soviético, líder da União Soviética, como eu comentei anteriormente. Ele foi líder entre os anos de 1924 a 1953, que foi o ano que ele morreu. O Stalin, ele implantou um regime socialista. Até no período que ele governou, foi chamado de stalinismo. Era baseado numa frase que era socialismo em um único país. Stalin, em relação à Segunda Guerra Mundial, foi assinado um pacto chamado Pacto Molotov-Ribbentrop. Eu não sei se assim é a pronúncia, mas também chamado de Pacto Nazi-Soviético. Foi um pacto de não agressão, duração de 10 anos, entre a Alemanha e a União Soviética. Esse acordo permitiu que Stalin colocasse em prática os seus desejos de expansão. Como foi dito anteriormente, os interesses dos líderes eram expansão e dominação, então isso permitiu que Stalin colocasse em prática os seus desejos de expansão territorial. Em 1940, Trotsky, que era rival de Stalin, foi assassinado a mando do Stalin. Trotsky, ele foi um revolucionário marxista e bolchevique. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha ataca, a Alemanha nazista ataca a União Soviética. O Stalin assume o comando supremo de Forças Armadas Soviéticas, posto marechal, em março de 1943. Dissolve o Comitê, eu não sei como pronuncia essa palavra, Comitê, que era a organização encarregada de fazer ligação com o comunismo no mundo todo. Por meio de acordos e aliados, depois de esforços soviéticos, a autonomia dada para tropas soviéticas serem a única a atacarem em Berlim. Como eu comentei anteriormente lá sobre a recapitulação da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha dominou a Bélgica,
mas por meio, enfim, de acordos aliados, depois do esforço soviético, é dada então autonomia das tropas soviéticas serem a única a atacar em Berlim. Então, foram lá e pá! A fiel amiga dos tropeiros agora está mais importante, não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. E quem... Mais de 2,5 milhões de soldados mobilizados para conquistar a capital alemã. Então, 2,5 milhões de soldados foram lá só para mobilizar e conquistar a capital alemã. Daí você acha? Nossa, muita gente, muitos soldados, realmente. Beatriz. Eles morreram. Gente, eles morreram. Os 2,5 milhões de soldados morreram. Foram mortos. Isso em abril de 1945. Também, um fato aí para acrescentar, é a cortina de ferro, que foi um cordão de isolamento né, que foi cada vez maior entre a União Soviética e a Alemanha, dividido em Europa Ocidental e Oriental. Ele morreu em 5 de março de 1953 por um derrame. Esse é o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da minha participação. Tchau. Oi galera, Nicole aqui de novo, e agora eu vim falar sobre o líder que eu escolhi, um comandante militar que comandou o exército durante a Segunda Guerra Mundial. O nome do líder que eu escolhi se chama Harold Alexander. Ele nasceu em Londres, no Reino Unido, no dia 10 de dezembro de 1991. E depois ele morreu em Slough, também no Reino Unido, e morreu no dia 16 de junho de 1969, completando 77 anos. Harold foi um combatente militar e um marechal do campo britânico, e ele possui uma descendência anglo-irlandesa. Serviu com distinção ambas as guerras mundiais, então ele participou da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. E após isso, ele se tornou governador-geral do Canadá, se tornando o 17º desde a Confederação do Canadá. Ele tinha 3 filhos e a sua esposa se chamava Margaret Benjamin. Quando ele se tornou governador-geral do Canadá, ele iniciou esse mandato, esse cargo, em 1946 e finalizou em 1952. O seu sucessor era o Conde de Athlone e o seu sucessor Vincent Mass. Na carreira militar que ele teve, na carreira militar que ele entrou, ele participou do exército britânico. Ele entrou no exército em 1911 e saiu em 1946. E a sua graduação foi ser marechal do campo. E os conflitos que ele participou Primeira Guerra Mundial, Guerra da Independência da Letônia, Campanha de Normandia de 1935 e, por fim, a Segunda Guerra Mundial. Ele participou também da Campanha da Cilícia e da Campanha da Itália. Ele estudou no período escolar no Colégio Militar de Sandhurst. Com seus 21 anos, ele foi destacado para a cavalaria como subtenente em um regime de guardas irlandeses. Em 1939, ele cruzou o Canal da Mancha, à frente da primeira guarda de irlandeses. Experimentou o alcance e as novas consequências da guerra, chamada Blitzkrieg, levada a efeito dos generais de Hitler. Ele realizou duros combates em Flandres. Depois ele foi retirado pelo selo francês, pela famosa retirada de Dunk. E por fim, chegamos no final desse vídeo, no final dessa aula que eu, Beatriz e Mariane fizemos. Eu espero que você tenha gostado. Se você viu que isso foi muito útil, que você aprendeu além do que você esperava, envie para seus amigos, porque esse vídeo foi bem elaborado, o seu roteiro está muito bem feito e a edição também está muito bacana. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Tchau! 52. E por fim, a Segunda Guerra Mundial, ela durou exatamente 6 dias. Em 20 de abril de 1989, e que eu irei falar é Adolf Hitler. Hitler foi um dos líderes que teve uma das maiores... Meu Deus do céu.